Vamos lá. Crianças de 10 anos são flagradas trabalhando em franquia do McDonald's nos Estados Unidos. Leis contra o trabalho infantil proíbem a atuação de menores de 14 anos. Guilherme Lúcio da Rocha, valor econômico aqui. O Departamento Nacional do Trabalho dos Estados Unidos encontrou duas crianças de 10 anos trabalhando em uma unidade do McDonald's no Kentucky. Em comunicado publicado nesta quarta-feira, o órgão afirmou que 3 empresas responsáveis por franquias da rede de fast food da região foram flagradas infringindo a lei do trabalho infantil. Em uma unidade da empresa Bauer Food LLC, foram encontrados 24 menores de 16 anos trabalhando além do limite permitido ou até mesmo durante o período que deveriam estar na escola. Além disso, 2 crianças de 10 anos trabalhavam para a empresa, mas não recebiam salário, incluindo jornadas até as 2 horas da madrugada. Segundo o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, elas preparavam e distribuíam os pedidos, limpavam a unidade e atendiam os pedidos pelo drive-thru operando caixa, mesmo sem idade mínima para desempenhar tais funções. De acordo com o governo americano, a lei do trabalho infantil tem algumas variações, mas de modo geral a idade mínima para o trabalho é 14 anos, empresas contratam jovens de 14 a 15 e devem respeitar algumas regras, como esses jovens devem atuar fora do horário escolar, não podem trabalhar mais do que 3 horas em dias escolares, mais que 8 em dias sem aula, não podem trabalhar mais que 18 horas numa semana com aulas e 40 horas numa semana sem obrigações escolares, não podem trabalhar antes das 7 da manhã e depois das 7 da noite, exceto entre 1º de junho e 4 de setembro, quando o horário limite é estendido às 9, porque eu acho que é férias deles, é isso aqui, né? Então vamos lá. Isso aqui é só o gancho pra gente falar de uma coisa mais profunda, que é trabalho infantil nos Estados Unidos. Essa notícia não tá falando isso, gente. Mas eu fui investigar em outras. E essas violações da lei do trabalho infantil geralmente acometem desproporcionalmente crianças imigrantes. Que é uma coisa que eu imagino que não é surpresa pra ninguém. E isso tá crescendo porque também tá crescendo o número de crianças imigrantes desacompanhadas que estão chegando nos Estados Unidos. Então, para vocês terem uma ideia, só no último ano, de um ano para cá, 130 mil crianças imigrantes chegaram nos Estados Unidos desacompanhadas. Essas crianças desacompanhadas são alvos extremamente fáceis de se explorar. Por quê? Porque elas têm medo de serem deportadas ou de irem para algum lugar, de serem tomadas pelo Estado. Então, elas têm medo de sofrerem denúncia e ficam submetidas a isso. As pessoas que as escravizam sabem disso. E essa é uma das razões pelas quais há um lobby muito intenso para não se regulamentar imigrantes. Porque os imigrantes desregulamentados, os imigrantes ilegais, no quesito jurídico, né? Porque existe um argumento de que não existe imigração ilegal, mas existe imigração desregulamentada. Mas esses imigrantes desregulamentados, eles são mais suscetíveis, todos, não só crianças, são mais suscetíveis à exploração pelo medo de serem deportados. Porque às vezes estão fugindo de violência, às vezes estão fugindo de extrema pobreza. E aí, gente, tem uma outra coisa que a gente tem que falar a respeito do trabalho infantil nos Estados Unidos. Se vocês têm acompanhado os noticiários, vocês devem ter se deparado com alguns estados dos Estados Unidos enfraquecendo leis contra o trabalho infantil. Então eu dou alguns exemplos. Em Iowa e no Arkansas já foram passadas leis que enfraquecem o combate ao trabalho infantil. Já foram passadas. Em outros estados, tipo Minnesota, Ohio, Missouri, Geórgia, tem leis que estão tramitando. Tem projetos de lei para enfraquecer. E que tipo de legislação está sendo debatida? Permitir que crianças trabalhem no turno da noite, por exemplo. Permitir que crianças trabalhem em setor perigoso, como madeireira, construtora, linha de montagem. E eliminar a verificação de idade para certos setores. Tá? Os Estados Unidos têm várias leis da década de 30 contra o trabalho infantil. Por quê? Porque no momento da Grande Depressão, o trabalho infantil aumentou muito. Por conta da pobreza mesmo. Então essas leis são a maior parte de 1938. Desde 2018 até agora, 2023... as violações de lei de trabalho infantil cresceram 70% nos Estados Unidos. Então, isso tem duas frentes. E eu vou argumentar que esse lobby para enfraquecer as leis de trabalho infantil e esse episódio aqui do McDonald's estão relacionados, tá? Boa parte, para não dizer tudo, né? Porque eu não chequei tudo, mas boa parte dessas leis vem de um think tank. Caso você queira saber o que é um think tank, eu tenho um vídeo no meu canal principal só explicando o que é esse fenômeno, tá? É um think tank chamado Foundation for Government Accountability. É a Fundação para a Responsabilidade do Governo. E como todo think tank, ele trabalha para direcionar a política pública. Só que ele tem um viés bastante ultraconservador. Então, há muito tempo, esse think tank trabalha para diminuir o acesso da população a benefícios sociais. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Vou traduzir aqui. A campanha conservadora para reescrever as leis do trabalho infantil. A Foundation for Government Accountability, que é o think tank que eu falei, think tank e grupo de lobby com sede na Flórida, elaborou uma legislação estadual para eliminar as proteções no local de trabalho infantil, mostram e-mails.
O Jacob Bogage e Maria Luísa Paulo, aqui no Washington Post, que é uma matéria que eles revelaram por conta desses e-mails. Então, do que isso aqui está tratando, né? Esse think tank, ele faz uma coisa chamada modelo IKEA, a IKEA, né, que eles falam. IKEA é uma fabricante de móveis que eles dão o móvel tudo desmontado e você que tem que montar. Eles levam o projeto pronto para deputados, para parlamentares no geral, e não só eles dão o projeto, como eles dão várias ferramentas para a pessoa aprovar o projeto. Tipo, lobby pesado e também pesquisas, para a pessoa ficar citando dados, citando estatísticas, citando data, etc, etc, tá? Esse think tank atua pesado no Arkansas. Lembra que eu falei que o Arkansas é um dos que já passou lei enfraquecendo o combate ao trabalho infantil? Só esse think tank tem 48 projetos de lei aprovados no Arkansas, tá? E ele é pesadamente financiado por ultraconservadores e republicanos. Para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei que a partir de 2018 aumenta 70% as violações de lei de trabalho infantil? Isso anda de mãos dadas com esse movimento desse think tank e dos republicanos de diminuir a legislação sobre o trabalho infantil. Em 2016, esse think tank contratou 115 lobistas, que foram até 22 estados dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm 50 estados, né? Para guiar projetos contra o combate ao trabalho infantil. É uma máquina de lobby gigantesca, gente. E uma das principais porta-vozes é essa mulher aqui, ó. Sarah Huckabee Sanders, governadora do Arkansas, aqui, republicana. Essa aqui é uma das piores. E aí você imagina, como é que os caras conseguem não sofrer um massacre da opinião pública passando leis que enfraquecem combate a trabalho infantil? E vocês não vão acreditar na retórica dos caras, tá? A Sarah Huckabee Sanders tem a retórica de que as leis são arbitrárias e de que elas são obsoletas. Obsoletas, tá? Ou seja, combater trabalho infantil está obsoleto segundo a Sarah Huckabee Sanders. O vice-presidente desse think tank, que influenciou muito ela e que deu as ferramentas para ela conseguir tocar esses projetos, disse o seguinte, o nome do cara é Nick Stelly, abre aspas, o principal impulso para essa reforma não veio das grandes empresas, veio de famílias como a minha, que querem mais liberdade para permitir que os nossos filhos floresçam. Olha que retórica abliblublé. Os caras estão dizendo que eles precisam de liberdade para permitir o trabalho infantil. Eles estão dizendo que a permissão do trabalho infantil é sinônimo de liberdade, é sinônimo de escolha. Essa é a retórica dos caras. E o que a Sarah Huckabee Sanders quis dizer quando ela falou que está obsoleto? Porque, segundo esses caras, hoje em dia o ambiente de trabalho está muito mais seguro. E vocês podem ver o quão seguro ele está vendo o documentário que eu reagi, que é o Carne e Osso, sobre a indústria dos frigoríficos. Vocês vão ver o quão seguro é. Gente, isso é loucura, tá? Isso é completa loucura. Inclusive, no próprio Arkansas, teve uma represália forte. A lei ainda está em vigor, mas ela teve uma represália forte. E isso anda de mãos dadas com aquela retórica, por exemplo, do homeschooling, gente. Que trata criança como sendo propriedade privada dos pais. Ou seja, é responsabilidade dos pais escolher se a criança vai trabalhar ou não. Gente, quais crianças vão trabalhar se as leis forem enfraquecidas? Crianças vulneráveis, crianças pobres e crianças desacompanhadas. Eu não falei que 130 mil crianças desacompanhadas chegaram só no último ano? Como que isso é uma escolha dos pais? Não é uma escolha dos pais, é uma escolha da sociedade. E, gente, na hora que eu li isso aqui, eu lembrei de uma citação do Manifesto Comunista. Na hora. Eu peguei aqui pra vocês. Sobre supressão da família. Abre aspas. Supressão da família. Até os mais radicais se indignam com esse propósito infame dos comunistas. Isso aqui é o Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, tá? Sobre que assenta a família atual, a família burguesa? Sobre o capital, sobre o proveito privado. Completamente desenvolvida, ela só existe para a burguesia. Mas ela encontra o seu complemento na ausência forçada da família para os proletários e na prostituição pública. A família dos burgueses elimina-se naturalmente com o eliminar desse seu complemento. E ambos desaparecem com o desaparecer do capital. Censurai-nos porque queremos suprimir a exploração das crianças pelos pais? Confessamos esse crime. Isso é um crime que eu confesso. Vocês, comunistas, querem acabar com a exploração de crianças pelos pais? Esse crime eu confesso. Isso aqui, 1848, tá? Combate ao trabalho infantil era uma pauta primária dos comunistas. E isso aqui que eu tô lendo do trabalho infantil parece coisa do Rothbard pra caralho. E, gente, vamos falar uma coisa séria agora. Por que na realidade, o trabalho infantil tá avançando nos Estados Unidos? E é aí que eu quero fazer a ponte entre as leis e os casos, tá? E dizer por que as duas coisas estão relacionadas. Na nossa leitura de marxista, isso aqui tem a ver com a redução do custo de mão de obra. Por quê? O mercado nos Estados Unidos está muito aquecido. E uma lei geral do capitalismo é
Quando se aproxima do pleno emprego, o custo da mão de obra sobe. O custo da mão de obra infantil é muito reduzido. Tanto que a retórica do século XIX para manter o trabalho infantil era de que as indústrias iam quebrar por conta do custo reduzido da mão de obra, tanto feminina quanto infantil, tá? Isso aqui é para tentar abaixar à força o custo da mão de obra, gente. Isso aqui é para gerar um desemprego. Os Estados Unidos estão com uma política para gerar desemprego forçado, porque o desemprego forçado reduz o custo da mão de obra. É isso, mercado muito aquecido, mercado em pleno emprego, e pleno emprego para os liberais é 5% de desemprego, aumenta o custo da mão de obra. Isso aconteceu no Brasil por volta de 2014, 2013, etc, sabe? Exercitinho de reserva, é exatamente isso. É exercitinho de reserva. Então isso aqui está relacionado. Ao mesmo tempo, está se empregando mais mão de obra infantil, violando as leis mesmo, para reduzir a força o custo de mão de obra num mercado aquecido, quanto os republicanos, vinculados a think tanks, estão tentando passar legislação para deixar isso mais fácil até, para as pessoas sequer serem multadas. Entendem? Isso aqui, gente, é uma prova cabal e que vocês podem usar como exemplo de por que os Estados Unidos é uma democracia completamente de fachada. Quem está guiando essa legislação não são nem os republicanos, não é nem a Sarah Huckabee Sanders. É um think tank financiado por bilionários. É um think tank que dá projetos, ferramentas, meios, lobby, pesquisas pulverizados em vários estados para conseguir aprovar leis que enfraqueçam o combate ao trabalho infantil. Os Estados Unidos não é uma democracia real. Quem manda é o capital. E o capital, nesse momento, está mandando as crianças voltarem ao trabalho. E eu li uma matéria sobre um menino que... aviso de gatilho, tá? Eu li uma matéria que eu não trouxe aqui do Guardian sobre um menino que trabalhava numa madeireira que é ilegal nos Estados Unidos e ele morreu num acidente de trabalho. E a empresa botou a culpa no pai porque o pai não estava supervisionando. Mas como é anedótico, eu não quis trazer, sabe? Apesar da questão do McDonald's ser anedótico também, mas eu queria só demonstrar como as duas coisas estão relacionadas. Tem a ver com a recessão da China? Na minha leitura, tem mais a ver com o fato dos Estados Unidos estar realocando a sua mão de obra produtiva para o território estadunidense por causa da China. A gente tem um passado imenso pela frente. Isso aqui serve também de lembrete de que todas as conquistas minimamente humanizantes que nós tivemos foram mérito da classe trabalhadora, não foram concessões dos capitalistas, tá? Porque se dependesse deles, criança de 10 anos estava trabalhando até hoje em fábrica, certo? E falando de precarização do trabalho, eu queria trazer uma outra matéria aqui. Recentemente, gente, eu fiquei bem feliz porque eu recebi um e-mail de um camarada que é entregador e ele queria me contatar porque ele queria trocar uma ideia a respeito disso aqui. A respeito da regulamentação do Uber. Então, no futuro próximo, eu vou até buscar, se ele for de São Paulo, eu não chequei ainda, eu vou buscar me encontrar com os entregadores organizados para trocar uma ideia com eles, porque eu quero ouvir o que eles têm a dizer a respeito disso. Porque eu confesso para vocês que algumas coisas dessa matéria aqui me pegaram de surpresa. Deixa eu só ler para vocês entenderem, né? Paula Gama, na UOL. Lula deixa a regulamentação do Uber na mão de sindicatos e irrita motoristas. Então, isso aqui é também uma amostra de como a gente deve ouvir quem são os profissionais que são mais afetados pela legislação, gente. Então vamos lá, o que tá rolando aqui, né? Eu vou ler um pouquinho e eu já comento. A regulamentação das relações de trabalho entre motoristas, entregadores e aplicativos está mais perto de se tornar realidade. Isso aqui faz tempo que a gente está debatendo aqui no canal. No dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, o presidente Lula assinou um decreto criando um grupo de trabalho com representantes do governo federal, das plataformas e dos trabalhadores para elaborar uma proposta de lei. O problema é que uma das partes mais interessadas, os prestadores de serviços, os trabalhadores, né, não se sentiu representada pelos sindicatos escolhidos para defender os seus interesses. O grupo de trabalho é formado por 45 pessoas, 15 representantes do governo, 15 representantes dos empregadores, como associações de mobilidade, tecnologia e economia, 15 representantes de centrais sindicais como CUT, CSB e Força Sindical. Força Sindical. Em conversa com motoristas e entregadores, a reclamação é sobre a ausência de associações e alianças que de fato sejam compostas por trabalhadores de aplicativo. Gente, eles não convidaram gente organizada dos trabalhadores do aplicativo. Desfaz o L. Desfaz o L, cara. Como que os caras convidam a força sindical e não convidam os sindicatos dos próprios entregadores? Pelo amor de Deus, cara. Eduardo Lima de Souza, presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo, a MASP, diz que a entidade é uma das que não está satisfeita. Abre aspas, deixaram de fora os verdadeiros representantes da categoria. Essas associações sindicais não representam os motoristas de aplicativo. Eles não têm noção do que é o nosso trabalho. Estão nessa representação porque o governo é sindicalista. Levaram a panela. E é isso aqui que eu queria demonstrar, eu queria usar como exemplo para demonstrar para vocês por que a gente tem que ouvir eles. Abre aspas. A CLT tira a nossa autonomia, nos obrigando a cumprir horários e fazer toda
e qualquer corrida, mesmo sem nos sentir confortáveis. As plataformas e o governo não nos oferecem segurança para trabalhar dessa maneira. O que nós queremos é ter direitos previdenciários, mas preservando a autonomia, opina Eduardo. Gente, tem que ouvir os caras. Não adianta falar assim, a gente vai pôr CLT, porque CLT é melhor para todo mundo gosta de CLT. Os caras estão falando, não, as plataformas não vão conseguir garantir um trabalho digno com a CLT. Por conta do formato, eles entendem da realidade deles. Não a porra da força sindical. Então, o argumento para trazer essas centrais sindicais era que eles queriam envolver todos da cadeia produtiva e não só os entregadores. Mas mesmo assim, gente, os entregadores são os mais acometidos, né? E aí, quais são as propostas até então, né? Aplicação da CLT, tanto que eu tô mostrando aqui, é a opinião do cara, tá? Nem sei se é a opinião de todos os entregadores. Aplicação da CLT, previdência, como ele falou, e exigência de transparência das plataformas. Frequentemente a gente fala aqui no canal sobre como as plataformas são obscuras a respeito de como elas operam. Uma das coisas que é mais frequente da gente ouvir de entregadores reclamando da transparência é que muitos são banidos sem nenhum tipo de explicação. A pessoa perde o emprego, essencialmente, né? Perde o acesso ao aplicativo e a pessoa não consegue nem entender o porquê que perdeu. É isso que eles estão chamando de falta de transparência. Então, esse grupo de trabalho aqui tem 150 dias para fechar uma proposta. E aí eles podem prorrogar por mais 150 dias. Só que a questão podia ter 150 milhões de dias. Sem os representantes dos entregadores, eu não acho que isso aqui vai avançar muito, sabe? E aí é que tá. Ian, mas você não viu que a Uber tá ameaçando sair do país se houver regulamentação? Então, né? Vamos ao exemplo de um lugar que regulamentou? O Uber está de volta na Colômbia 3 semanas após ser banido. A empresa encontrou uma brecha para operar legalmente no país. Isso aconteceu na Colômbia. Rolou um embate entre o governo e a Uber, e aí a Uber meio que saiu e voltou. Então vamos dar uma olhada aqui. A Uber tá de volta na Colômbia, depois de encontrar um meio alternativo para poder operar legalmente no país. A empresa de carona teve que encerrar as operações na Colômbia em 1º de fevereiro, depois que um tribunal deu a razão à empresa de táxi que a processou, declarando que ela havia violado a regra de concorrência. A Uber chamou a decisão de arbitrária e disse que violava o acordo comercial Estados Unidos-Colômbia. Agora a empresa relançou seus serviços com um novo modelo de negócios que permite aos passageiros alugar um veículo junto com o motorista. E não foi só uma questão de que ela foi banida. Ela se recusou a prestar os serviços nessas condições. E aí ela ficou um tempo fora e falou assim... Pô, não vai acontecer nada? Aí ela voltou. Então a questão é essa, gente. A Uber não vai sair do Brasil, tá? Meu argumento é esse. A Uber não vai sair do Brasil se ela for regulamentada. Por quê? Porque ela não vai perder o mercado brasileiro. É pirraça, é pressão mesmo. Ela não vai perder o mercado brasileiro. O mercado é grande demais. É um mercado de sei lá quantas milhões de pessoas por conta de regulamentação. Isso aí é só chantagem mesmo, é pressão. Isso é uma coisa que a gente sempre lembra, que a burguesia é uma classe que tem consciência de si. É uma classe organizada. Ela sabe dos seus interesses e ela coloca pressão. Enviesar a opinião pública faz parte dessa pressão. Essa coisa de regulamentar o Uber tá há muito tempo tramitando já. Tem 52 projetos de lei na Câmara dos Deputados já. Então, cedo ou tarde, a gente vai ter alguma coisa. O grande problema é que a gente pode ter algo que sequer foi debatido com as pessoas que são mais acometidas por essa legislação, que são os entregadores. Óbvio que eu acho importante debater com a cadeia produtiva e não achar que a economia é isolada em um só elemento, né? Mas, poxa, é um absurdo, né?